Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Diego Torbes, o canal que fala diretamente com você, torcedor gremista. Se inscreva, ative o sininho das notificações e fiquem por dentro de todas as informações que saem aqui no canal Diego Torbes. Esse vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais longo aí, pessoal, porque nós temos muitas informações e esse vídeo tem um oferecimento para Vaca Preta. Eleve o seu paladar. A Vaca Preta trabalha ali com linguiças, mantas mistas, suínas, bovinas, enfim, todos os materiais aí são artesanais, tá bom? Vaca Preta, eleve o seu paladar lá no Instagram, @vacapretaoficial. Também temos na linha de churrascos, seguindo na mesma linha ali, a Forge Iude. Vá lá em www.forgeiude.com.br e adquira as relíquias para o seu churrasco. E Lone Star Gramado, um pedacinho do Texas no coração de Gramado, lá na entrada de Gramado. Vá lá, conheça e se divirta em Gramado com a Lone Star Gramado. E também Restaurante e Grill Papagaio, ali na entrada de Cachoeira. Você que está passando por ali, chegue no Restaurante e Grill Papagaio e tem as melhores opções de beira de estrada com o Restaurante e Grill Papagaio. Tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho do assunto, estender ainda um pouquinho o assunto Adriel. Temos muitos assuntos para falar sobre isso ainda, porque teve continuação, entre aspas, do assunto Adriel lá em Cuiabá, onde o Grêmio chegou essa tarde. O Grêmio chegou lá no Hotel Grão Odara, em Cuiabá, né? O Grêmio está hospedado lá no Grão Odara, em Cuiabá. E aí vemos alguns desdobramentos, né, pessoal? O vice-presidente de futebol, Paulo Calef, não foi com a equipe, né? Ele não viajou com a delegação do Imortal Tricolor. O que eu soube também é que não foram feitas vendas pro torcedor, como vinham acontecendo em outros voos, fretados, né, em outros jogos, né? O Grêmio blindou um pouco esse contato com o torcedor, justamente por esse pequeno momento aí, entre aspas, de crise, né? Não deixa de ser uma crise pequena, mas é uma crise entre aspas, então o Grêmio blindou, né? O Grêmio fretou um avião de 51 lugares, né? E foi até Cuiabá, né? Até não vimos alguns vice-presidentes que algumas vezes que viajam, né? E, claro que a presença mais sentida ali, mas que todo mundo estranhou, foi a do vice-presidente de futebol, Paulo Calef. E aí vem os desdobramentos da questão do caso Adriel, né? Bom, resumindo para vocês, pessoal, lá no início, quando deu toda aquela função, o departamento de futebol, através do Paulo, ele informou ao presidente Alberto Guerra sobre toda a situação, né? Sobre todos os problemas indisciplinares do Adriel. E aí o presidente Alberto Guerra concordou com a punição e ficou combinado com o presidente Alberto Guerra e o departamento de futebol que essa punição seria apenas um jogo e que seria apenas o jogo do Cruzeiro. E aí veio aquela entrevista antes do jogo do departamento de futebol através do Paulo Calef e aquilo ali não agradou o presidente Alberto Guerra, né? Até ele comentou lá no podcast do Denilson, né? E ele falou o seguinte, ó: coincidentemente ou não, um dos empresários que acabou orientando o Adriel a dar a entrevista, sem falar com a assessoria de imprensa, teve problema com o Renato no caso do TT. No caso, o presidente achou que isso deveria ter sido levado em conta, deveria ter sido lembrado antes de ter dado toda aquela situação, né? Então, o presidente não gostou muito da exposição, né? Ele acha que as palavras dele na entrevista para o Denilson, aqui não estamos falando nada do que ele não tenha dito, né? De que foi um pouco mal conduzida a situação, né? E lembrando vocês que a última entrevista dada pelo vice-presidente de futebol, o Paulo Calef, foi para a Rádio Itatiaia. E aqui eu não lembro se foi no domingo, ou à noite, após o jogo, ou se foi na segunda-feira, né? Então eu não me lembro essa cronologia, tá, pessoal? Na verdade o jogo foi sábado, né? Eu não tenho essa cronologia de quando foi essa entrevista, mas a última entrevista dele foi para a Rádio Itatiaia, né? E aí na segunda-feira houve uma reunião no Conselho de Administração em que decidiram que o Paulo Calef seria um pouco mais preservado, entre aspas, e aí não daria entrevistas, não falaria sobre o caso Adriel, e aí colocaria-se o Antônio Brum mais à frente do departamento, né? O Antônio Brum iria aparecer um pouco mais e ficar um pouco mais à frente do departamento, e nós vimos isso hoje
efetivamente com o Antônio Brum sendo o chefe de delegação do Grêmio lá em Cuiabá, né? Até a última entrevista do vice-presidente Paulo Calef, ele falou o seguinte, ó: não tem questão do empresário, foi mal captado e mal falado. O problema nosso são as normas do clube. O que vale sobre o caso sou o que eu falo. O problema dele foi esse. Se conversou algumas vezes com ele, ele foi multado e não mudou. Aí entendemos que a medida iria funcionar. Aí entendemos que a medida que iria funcionar seria tirá-lo do time. O que irritou é que ele não pode dar uma entrevista sem comunicar o clube. Até o Luiz Soares comunica ao clube quando vai dar a entrevista. Está na cartilha e todo mundo tem que seguir. Palavras de Paulo Calef em entrevista à rádio Itatiaia. E aí, pessoal, então teria sido acordado, né, com o presidente e os seus pares no SEAD, que o Paulo Calef ficaria um pouco mais reservado. E aí o Antônio Brum iria aparecer um pouco mais, dar as entrevistas e chefiar a delegação, aparecer um pouquinho mais, né? E aí, né, só que veio o vídeo do Adriel. E aí veio aquela situação do ABC. E outro ponto importante, tá? O presidente Alberto Guerra, ele estava costurando uma reunião com os empresários do Adriel para tentar apaziguar a situação. Ele iria tentar apaziguar a situação. E aí veio toda aquela função do vídeo do Adriel, que deu um tiro no pé, e também as atitudes do Adriel pós-jogo, que quebraram todo esse planejamento e que daí desencadeia outra situação. Nós estamos escutando algumas pessoas nos bastidores, e até, se eu não me engano, Leonardo Miller, o Careca do Saber, falou isso, que havia uma possibilidade de rescisão. E aí, eu e o meu colega Thales Andrei de Mello, o grande Thales, mandar um grande abraço pro Thales, fomos atrás de algumas informações se poderia acontecer essa rescisão. E aí conversamos com um vice-presidente. E aí o vice-presidente nos falou o seguinte: falamos sobre o ocorrido, mas não deliberamos sobre rescisão. Esta é uma decisão exclusiva do futebol, respeitados os parâmetros do orçamento, ou seja, grana, né? Mas quem vive o dia a dia é que tem a condição de decidir. Ou seja, quem vive o dia a dia do Grêmio é o departamento de futebol. E aí essa pessoa nos disse: eu espero que cheguem a um entendimento e se preserve o patrimônio do clube. Mas a prioridade é sempre o resultado esportivo. E aí eu falei para ele, né? Eu e o Thales perguntamos para ele o seguinte: tá, e essa hipótese aí de rescisão? Algumas pessoas estão falando que essa rescisão é praticamente certa, que vai sair a rescisão, enfim, né? Citamos algumas fontes, enfim. E aí essa pessoa nos diz: às vezes se cogita uma hipótese com alguém. E a pessoa que escutou, né? O cara acha que a decisão está tomada. Eu não tenho nenhuma confirmação sobre demissão, rescisão. Espero que se resolva o quanto antes. Então, isso aqui para mim ficou nítido, que se debateu sobre rescisão. Se debateu sobre essa possibilidade. E aí quem define, e claro que também aí vai ter que definir a questão do orçamento, é o Conselho de Administração, mas quem define isso é o Departamento de Futebol. Que rolo, pessoal, que rolo. Vamos falar um pouquinho do time então. PP e Carbacho ainda fora do time, né? Fora do jogo contra o Cuiabá. Eu já tinha informado aqui no canal e já tinha informado lá no Twitter também que o PP volta provavelmente contra o Bragantino. E Carbacho também há uma grande possibilidade de voltar contra o Red Bull Bragantino no próximo jogo aí do Campeonato Brasileiro. A tendência de time amanhã contra o Cuiabá é o mesmo time que atuou contra o Cruzeiro, mas com a entrada do Fábio, já que João Pedro está lesionado, teve lesão grau 2 aí, deve ficar 1 mês e meio a 2 meses fora da equipe. Lembrando, o time que jogou contra o Cruzeiro e que deve jogar contra o Cuiabá é o seguinte, né? Gabriel Grando, e aí Fábio no lugar do João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Natan, Franco Cristaldo, Bitelo, Vina e Soares no comando de ataque. Essa deve ser a equipe que enfrentará o Cuiabá amanhã à tarde lá em Cuiabá, né? E uma última informação, né? O Grêmio comunicou através da sua assessoria de comunicação, seu departamento de comunicação, que Ronald Falkowski está integrado com o futebol profissional da equipe, né? O Ronald Falkowski passa a integrar a equipe profissional do Grêmio, ele que já vinha treinando em algumas oportunidades e agora se junta ao elenco profissional. O Ronald, que foi convocado
para o Mundial da categoria da seleção sub-20, né? Ronald, então, sucesso ao Ronald, parabéns por mais essa conquista e desejo aqui que tenha muito sucesso, né? O Ronald é um guri muito humilde, muito batalhador, muito trabalhador e que ele siga sempre com a humildade dele, esse é o principal. E já convidei para fazer uma live, ele topou, só marcar, enfim, é um guri nota 10, o Ronald, né? Então o Ronald Falkowski está integrado à equipe profissional do Grêmio, tá bom, pessoal? Um grande abraço, dale Grêmio, valeu!